Olá, caríssimos. Desejando que todos estejam bem. Vamos falar hoje sobre a questão do manejo e intervenção do aconselhamento psicológico fenomenológico em casos de suicídio, não é? E autolesão. Para que nós possamos chegar nesse nicho, não é? Eu gostaria de estar inicialmente trabalhando com vocês algumas questões que eu considero fundamentais, não é? Principalmente no que concerne a toda essa conjuntura que está presente e que ah, apresenta como consequência a vivência do luto, né? A vivência do luto. Mas para falar do luto, eu gostaria de buscar um pouquinho, né? Um pouquinho antes a questão de poder estar discutindo aqui a, a premissa de que o homem faz a vida e se depara com a morte, né? É uma temática bastante sensível, não resta a menor dúvida, né, gente? Porque é muito presente no existir humano. E vários são os mitos que estão presentes, não é? O surgimento do homem, por exemplo. Como é que o surge na mitologia? Segundo o mito de Prometeu, né, encontramos a ideia de caos, que antes de serem criados a terra, o mar, o céu, todas as coisas se apresentavam como uma grande massa sem forma, né? Faltava ainda uma criatura que pudesse habitar o espírito divino. Então, o titã Prometeu e seu irmão Epimeteu, eles foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe, e assim como aos outros animais, todas as faculdades necessárias à sua preservação. E assim ele fez. E por saber que na terra estava adormecida a, a semente dos céus, né? Ele pegou um pouco de argila, molhou-a com um pouco de água de um rio e fez o homem, à semelhança dos deuses, para que fosse o senhor da terra. Buscou nas almas dos animais características boas e más para animar a sua criatura. Essa criatura ficou tão encantadora que a deusa Atena, a deusa da sabedoria, quis insuflar na mesma, através do seu sopro divino, o espírito. Entretanto, faltava a esses seres algo fundamental: o conhecimento. Não sabiam nada sobre sua origem divina, sobre agricultura, nada. Não sabiam absolutamente nada de quaisquer um desses fatores. E Prometeu foi um grande tutor e ensinou-lhes todos os segredos, menos ficou faltando o último, o fogo, para mantê-los vivos, né? O fogo. É quando ocorre essa luta entre Prometeu e Zeus, sendo que o Zeus houvera negado o fogo aos humanos. Só que Prometeu, a partir de algumas artimanhas, ele entrega uma faísca do fogo divino aos homens. E por isso ele foi severamente punido. Não é? Por dar ao homem o fogo dos deuses, ele foi acorrentado numa montanha, né? A uma árvore, na realidade, desculpe, é uma árvore, e ao ser acorrentado, todos os dias uma grande ave, por toda a eternidade, seria comido por essa ave. Né? Com a criação da mulher, não sei se vocês sabem, mas na mitologia, a primeira mulher chama-se Pandora. Lembra da caixa de Pandora? Pois é, foi Pandora, né? E é considerado um componente importantíssimo dessa trajetória, não é? Dessa trajetória humana. Ela é enviada à Terra para acompanhar o homem, né? E traz consigo uma caixa repleta de bens. E mesmo ela sendo não orientada para não abri-la, ela o faz
perdendo esses preciosos presentes. Resta aos homens ainda na caixa de Pandora, o último elemento, a esperança. Então, a mitologia ela vai nos apresentar a existência humana desde seu surgimento, marcada por constantes lutas, né? Manter-se vivo em toda a plenitude desse existir exige superação de desafios. E, enquanto profissionais de saúde, nós temos, não é? Nós podemos questionar o nosso papel no cuidado com o homem. Cuidar da vida e das dores desse ser é uma grande tarefa, não resta a menor dúvida. Mas existe um aspecto que caracteriza a humanidade: sua finitude, não é? E, nesse momento, eu recorro a Sísifo, né? Que considero como uma metáfora bem interessante. Esse deus Sísifo, ele tinha a reputação de ser o mais habilidoso e esperto dos homens. E ele despertou a ira de Zeus, né, quando contou ao deus dos rios, Asopo, que Zeus tinha sequestrado sua filha Egina. Zeus mandou o deus da morte, Thanatos, perseguir Sísifo, mas este conseguiu enganá-lo e prender Thanatos. A prisão de Thanatos, entretanto, impedia que os mortos pudessem alcançar o reino das trevas. E foi necessário que ele fosse libertado por Ares, não é? Então, foi então que o Sísifo, não podendo mais escapar do seu destino de morte, instruiu a sua mulher a não lhe prestar homenagens fúnebres. Observem o que ele pensou, com o quanto ele era esperto realmente. Quando ele chegou lá no mundo dos mortos, ele procurou Hades, né? Aí pediu permissão para voltar à Terra, para saber por que a mulher dele não fazia as questões fúnebres. Então ele precisava voltar para discutir com Hades, entendeu? E realmente permitiu que ele pudesse voltar ao mundo dos vivos. Só que ele volta e aí resolve ficar, não é? Então, Hermes, né, castigou com uma punição pior do que a morte. Sísifo foi condenado por todo sempre a empurrar uma pedra até o cume de um monte, caindo a pedra invariavelmente da montanha sempre que o topo era atingido. E isso se daria por toda a eternidade. Ou seja, o que nós podemos observar disso? Que, como Sísifo, muitas das vezes nós desejamos a continuidade, não é, da nossa vida. Entretanto, lidamos todo o tempo com as possibilidades antagônicas que permeiam nosso cotidiano, vida e morte. A vida se dá em sua fluidez, solta no tempo e se constitui, não é? A cada dia ela se constitui, marcada pela morte diária, por perdas e por mudanças. A morte permeia a nossa existência e nos inquieta. Mas aí vem uma questão: o que é a morte, gente? Como é que vocês compreendem morte? A morte, o termo morte vem do latim mors, mortis, né? Ou seja, a descrição do fim da vida, falecimento, termo, destruição, né? Todos nós temos a certeza que um dia iremos morrer e tudo que é vivo vai fenecer, ou seja, vai morrer. Philippe Arrier, no seu belo livro, um belíssimo livro, não é, sobre a questão da morte, ele descreve as atitudes diante da morte desde antes da Idade Média. Ele vai dizer que a atitude mais antiga que tem, mais longa e mais comum é a morte domada, né? Há uma resignação ao destino coletivo da espécie de que todos irão morrer. Há uma familiaridade com a morte que é concebida, não é? Que é concebida como concebida sem medo e sem desespero. Há uma aceitação das leis da natureza sem oposição. E essa resignação é acompanhada por uma confiança mística e expressa um abandono ao destino. E mais do que isso, né, gente? É pela morte que o destino de uma criatura se revela.
E a cerimônia da morte, muitas vezes pública, torna-se tão importante quanto a dos funerais e a do luto. E entre os séculos XII e XIV, né, essa segunda fase, não é, da Idade Média, algumas modificações sutis vão ocorrendo e uma nova atitude, não é? Uma nova atitude, porque começa a ser trazido, a ser fomentado um sentido dramático e pessoal ao modo do familiar, ao modo tão familiar como o homem vivenciava a morte. Surge aspecto com a preocupação com o julgamento de cada indivíduo irá enfrentar ao final da vida e no momento da morte, temas macabros relacionados à decomposição física, à personalização das sepulturas, não é o que evidencia um grande apego às coisas da vida e passa a denunciar a mortalidade como um fracasso. E Arrier vai chamar essa atitude de a morte de si mesmo, que traduz a importância da própria existência, que é reconhecida, inclusive ao longo da modernidade. Um novo sentido começa a ser atribuído à morte a partir do século XVIII. É exaltada, dramatizada, tida como arrebatadora, como impressionante. Entretanto, a sociedade desse período se ocupa menos com a própria morte, passando a ter-se a morte do outro. É o espaço para abordar a saudade, vivência ocasionada por essa separação inadmissível, não é que é a morte. Não é mais algo familiar, mas uma ruptura da ordem habitual. E é nesse momento que o Arrier descreve a erotização presente na temática da morte, no final do século XV e início do século XVI, citando associações da morte e do amor encontradas na arte e na literatura. Por exemplo, nós vamos encontrar o que ele diz? O suplício de São Bartolomeu, que tem sua pele arrancada por carrascos atléticos e nus. A representação da união mística de Santa Teresa d'Ávila e Deus, aproximando imagens de agonia e o transe amoroso, e o romance de Romeu e Julieta. Né? A partir de então, a morte concebida como ruptura vai se tornando mais dramática e mais tensa. Considerando ainda essa atitude, não é, da morte do outro, Arrier vai descrever que no século XVIII o moribundo tinha um papel central no cenário da morte, cabendo a ele, inclusive, expressar suas ideias, seus sentimentos e suas vontades através do testamento. Então, o familiar mais próximo que estava morrendo era incumbido de algumas tarefas, todas aquelas questões que nós já conhecemos, né? Período da duração de luto, como vivenciar esse luto, foram definidos exatamente no século XVIII. Já no século XIX, o luto é descrito como exagerado, apresentando grande dificuldade de aceitação da morte do outro. Não é? Então, vivenciar a morte do outro dessa forma tão intensa gerou a necessidade de alterações na maneira de cuidar dos corpos mortos. É quando acontecem uma série de modificações, não é? Na segunda metade do século XIX, é marcada pela atitude da morte interdita, ou seja, algo vergonhoso e nada familiar. Então, falar verdadeiramente sobre a morte de quem está morrendo passa a ser um grande problema, totalmente diferente das outras duas atitudes, não é? E com o objetivo de poupar o enfermo de um assunto tão desagradável, tão carregado de sofrimento, interdita-se essa temática e o que a ela se relaciona. Omite-se do homem que está morrendo as informações relativas a seu estado. É aquilo que hoje nós conhecemos como o Pacto do Silêncio. É daí, da segunda metade do século XIX, que a morte interdita leva a essa perspectiva, não é? Desse pacto que nós vemos muito nos casos de doenças terminais, doenças crônicas, nos cuidados paliativos. É muito interessante o quanto isso está presente, não é? Então, a sociedade em geral e as crianças passam a se aperceber o mínimo possível, enquanto lá atrás, na primeira, né,
naquela primeira atitude, as crianças, quando alguém estava morrendo, as crianças eram vestidas com a domingueira, não é? Como eles falavam à época, ou seja, colocavam suas roupas de domingo, nas quais iam para os templos, para as missas, e iam visitar a pessoa que estava morrendo e se despedir era algo natural. Aqui, a morte interdita já nos traz como consequência um luto que deve ser solitário e silencioso. Ou seja, o que antes era exigido, agora é proibido. Então, são questões, né, que culminam, né, numa busca incessante de preservar a felicidade permanente, individual e coletiva, está associada a essa perspectiva, né, a essa atitude moderna de interdição da morte. A Rie vai destacar nas publicações americanas a partir de 1970, ele vai nos trazer, vai questionar a desumanidade das mortes no ambiente hospitalar. Então, o morto perdeu o lugar, né, seu lugar no central, na morte, e ocorre uma paralisia que inibe as reações profissionais e familiares. É uma tentativa de restabelecer a morte em um discurso do qual havia sido banida. Na nossa sociedade, o momento da morte, com o cessar das batidas do coração e, consequente, também dada a questão da respiração, a parada respiratória, é que nós associamos o momento da morte, né? Os médicos e os leigos definem a morte como um instante, um momento. E dessa forma, gente, nós podemos estar pensando que a questão fundamental é qual é o tipo de vida em relação à qual a morte deve ser determinada. É uma questão que precisamos, não é? Precisamos ter em mente. O tema da morte ele é muito presente, principalmente no mito grego-romano, a união de Hades, não é, o deus da morte, com Perséfone, Prosérpina, no caso, que é a terra, não é? Que é a metáfora interessante. Zeus, ele se rebela contra o pai, Cronos, né? O destrona e divide seus domínios com os irmãos. Poseidon diz o Hades. Então Deus fica com o céu, envolvendo a terra e o Olimpo. Poseidon fica com os mares e Hades é destinado ao reino dos mortos. Só que Hades, um dia receoso de que seu reino pudesse ser aberto à luz do sol, decidiu viajar pela terra para verificar se havia danos. Nesse mesmo dia, Afrodite e seu filho Eros, não é, que brincavam na terra, avistaram Hades. Com a intenção de aumentar seu domínio, Afrodite pede ao filho que acerte Hades com uma das suas flechas, né, a flecha do amor, não é? E fez com que o Hades se apaixonasse por Perséfone, que brincava com as suas companheiras em um bosque onde a primavera reinava perpetuamente. Logo que a vê o deus das trevas, né, o deus da morte, no caso, fica enlouquecido por ela e decide raptá-la. Perséfone grita e pede à sua mãe Deméter e pede ajuda a Deméter, né? Só que Hades ele cavalga até a beira do rio Ciano, né? E que se recusou a sua passagem, entretanto, com seu tridente, Hades feriu a margem do rio e a terra abriu, dando passagem para o mundo interior, o Tártaro, né? Aí Deméter procurou desesperada pela filha, né, tentando encontrá-la, cansada e disfarçada como uma mulher velha. Ela sentou-se em uma pedra e ali permaneceu por 9 dias e 9 noites. Então, uma menina que passava ali com seu pai interpela chamando-a de mãe e questiona sobre o motivo de estar ali. A Deméter, ela compartilha sua história e os três se emocionam. Ela os acompanha até sua casa e ela descobre que o filho do velho homem estava doente. Deméter se aproximou da criança, beija-lhe os lábios e instantaneamente ele
retorna o vigor da saúde. À noite, enquanto todos dormiam, Deméter encanta o menino com palavras para transformá-lo em imortal, mas é surpreendida pela mãe da criança que a impede. Né? A busca de Perséfone continua. E ao encontrar sua guirlanda presa nas margens de um rio, Deméter constata a realidade da perda da filha. Enfurecida, né? Ela enfurece, ela decide vingar e lançar a culpa sobre a terra. Esta não gozará mais dos seus favores e se tornará infértil. É quando se instaura a primeira aridez, né? O gado morre e sementes não germinam. Em seguida, ela é informada que a filha havia se tornado a esposa de Hades, o que a faz correr até Zeus e implorar que ele a trouxesse de volta. Zeus concede o retorno à filha de Deméter, desde que ela não houvesse se alimentado no mundo dos mortos. Só que Hermes é encarregado de ir até o Tártaro pedir a libertação de Perséfone. Só que Hades é ardiloso e ele está apaixonado, né? Ele dá para ela uma romã que tem alguns grãos saboreados pela sua rainha. A libertação acontece, mas sempre incompleta. Perséfone passa um período do ano com sua mãe e outro com seu marido. A terra continua recebendo as bênçãos de Deméter, mas passa a necessitar de alguns períodos de auxílio do menino a que ela havia ensinado a arte e o conhecimento da agricultura. Então, o que se percebe de tudo isso? Né? Percebe-se perda, sofrimento, enlouquecimento, não é? Oscilações contínuas. Então, realizar a morte, por exemplo, nós precisamos realizar uma reflexão de que a morte que ceifa a vida dos indivíduos apresenta representações singulares de acordo com cada cultura, período histórico, até mesmo vivências pessoais, não é? Então, é preciso que nós tenhamos em mente três fatores que são fundamentais, ou três dimensões de níveis do conceito de morte na criança, por exemplo, que são a irreversibilidade, que é a impossibilidade de retornar ao estado anterior, morte do corpo, não funcionalidade, compreensão de que todas as funções definidoras da vida cessam com a morte, e universalidade, tudo que é vivo morre. Então, e nesse momento, a que eu vou me referir, não é? A que eu vou me referir? A questão do suicídio, não é? Trazendo a questão, percebe-se o luto presente, a morte traz luto, a perda desse outro, a perda de uma determinada pessoa que é importante, que é significativa, não é? Então, gente, para falarmos sobre suicídio, nós precisamos compreender que o suicídio já é uma ação intrinsecamente humana que está presente em vários momentos da história de forma imemorial. As teogonias mais conhecidas que descrevem sobre o ato, como Gilgamesh, Ramayana, Mahabharata, então são textos sacros, os textos sacros como Bíblia, Alcorão e Talmud. Chegarmos na literatura greco-romana, né, nós veremos o suicídio com louvor, pois era uma ação demasiadamente heróica, não é? Só que na Grécia Antiga, o suicídio era um ato clandestino, patológico e solitário. Observem a dimensão da concepção: clandestino, patológico e solitário. Né? E em Roma era visto como um desenlace honroso, e cita o caso do suicídio do imperador Nero após ser deposto pelo Senado romano. O termo suicídio, conforme nós o conhecemos, foi criado apenas em 1643 por um médico inglês chamado Thomas Browne, né? Primeiramente em grego, autophonos, que é traduzida para o inglês como suicide, em 1645. No livro, esse autor, esse médico,
ele distinguia duas formas de suicídio, uma delas heróica e a outra patológica. Etimologicamente, ao que tudo indica, o vocábulo suicídio seria derivado do latim, a partir das palavras sui, si mesmo, e caedes, ação de matar, do verbo caedo e scadete e caedere. Cedere, né? Cedere, é isso. Significando matar a si próprio, não é? Então, a literatura, aí nós podemos pular um pouquinho para a questão da autolesão, né? A autolesão, ela é uma das diversas palavras utilizadas para se referir ao ato de infligir a si próprio um ferimento. São encontrados nos escritos os termos autoferimento, violência autoinfligida, automutilação, autoagressão e assim por diante. Eu lembro que o professor Cassorla, ele vai definir apenas como a morte de si mesmo. Então, partindo desse pressuposto, destaca-se também sobre a morte parcial tratada por Cassorla, não é? São sintomas de uma variada gama de sintomas que inibem esse outro levando-o a não conseguir mais se perceber com possibilidades, não é? Não, com possibilidades de conseguir ir além daquela questão pela qual ele está passando, não é? Sobre compor, aí tem nós vamos ter um outro termo, comportamento suicida, né? Comportamento suicida é o ato deliberado de tirar a vida sem um resultado letal, e suicídio consumado significa o ato de tirar a vida de forma exitosa. Então, aí nós temos dois aspectos que nós precisamos considerar. O comportamento suicida ou autodestrutivo, sem que ele seja executado em sua letalidade, e o suicídio propriamente dito, que é quando a pessoa consegue, de uma forma exitosa, tirar tirar a própria vida. A lesão entra nos comportamentos de padrão de comportamento suicida, entra nos parâmetros do comportamento suicida, pois envolve um conjunto de pensamentos, motivações e ações cujo intuito é o de pôr termo à própria vida. Implica uma autoagressão intencional sem o fim de provocar a morte. Não é? Então, autores há que dizem que a automutilação não possui necessariamente, né, uma intenção suicida. Aí vem, nós podemos estar adentrando, não é, por pesquisas sobre suicídio no México, por exemplo. Né, um instrumento de registro foi desenvolvido, o CIRIS, né, Cédula de Indicadores de Risco Suicida, que servem para identificar a problemática suicida em estudantes. Então, eles detectaram condutas suicidas e, com o desenvolvimento do instrumento, eles puderam distinguir pela letalidade e classificar em três principais: tentativa de suicídio, querer deixar de viver, querer morrer; tentativa ambígua, tanto faz viver ou morrer; autolesão, não querer morrer, seguir com a vida. Então, são questões que precisam ser consideradas, parâmetros que precisam ser considerados, porque, quanto ao nível de risco, nós temos alto, moderado e alerta. Ou seja, o risco alto é a tentativa de suicídio, querer deixar de viver, querer morrer. A tentativa ambígua, tanto faz viver ou morrer, é um risco moderado. E a autolesão, não querer morrer, seguir com a vida, é o risco de alerta, o nível de risco de alerta. Não é? Então, são necessárias, são interessantes
para que nós possamos pensar nas condutas suicidas e como uma ferramenta, né, muito interessante para se discutir. Quando nós procuramos dados sobre autolesão, nós temos uma determinada dificuldade. Por quê? Porque, desafortunadamente, não existem momentos oficiais, números oficiais sobre tentativa de suicida, sobre tentativa de suicídio, ideação suicida e autoferimento. Esses comportamentos são difíceis de mensurar, uma vez que nem sempre eles chegam a ser atendidos em postos de saúde, em hospitais. E, assim como em outras vezes, são creditados ora como pitis, ora como acidentes, ora como quadros depressivos ou psicóticos, não é? A Organização Mundial de Saúde, ela afirmou em 2019 que ocorreram 800 mil mortes por suicídio ao ano, sendo a terceira causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, aí me faz lembrar, sabe, gente, aqueles alunos que chegam até nós no plantão psicológico entristecidos, raivosos, você percebe na fala deles, mesmo na calmaria que eles trazem, é uma calmaria raivosa, é uma serenidade explosiva na realidade, porque eles trazem todas as dimensões do sofrimento pelos quais eles estão passando, com os quais eles não conseguem conviver, e isso acaba possibilitando o início de ilações suicidas e ilações suicidas recorrentes. Então, por aí você percebe por essa dimensão, não é? Que as taxas de casos de tentativa de suicídio durante o ano são ainda maiores, porque cada suicídio que acontece houve entre 10 e 20 tentativas. Então, de que olhar é esse que nós precisamos, nós da psicologia, precisamos estar atentos e trabalhar no Setembro Amarelo para além das palestras inócuas, insalubres e enfadonhas? Não é? Nós precisamos de dinamicidade para poder atingir o cerne de toda a questão, que é exatamente a angústia pela qual esse outro está passando. Não a angústia primordial, como dizia Heidegger, a angústia que está em todos nós, mas essa angústia existencial que pulula continuamente na vida desse outro, fazendo-o adentrar por pensamentos autodestrutivos. Não é? Assim, nós precisamos considerar que o suicídio ele se mostra como uma grave questão de saúde pública. Entretanto, gente, é preciso afirmarmos, não é? É preciso que afirmemos que que pode existir ainda números ainda maiores, que muitos óbitos por suicídio são camuflados por serem registrados como homicídios, acidentes e outras causas de mortes. O que tem preocupado hoje? A preocupação hoje é que os dois nichos ou fases do desenvolvimento antagônicos, infância e terceira idade, estão hoje com um crescente absurdo e exponencial de tentativas de suicídio. Então, apesar dos dados que são trazidos pela OMS, ainda são, como é que eu posso dizer?
precários, né? São precários porque falar em morte por suicídio, se falar em morte já é tabu, falar em morte por suicídio é centuplicadamente mais tabu. Ah, nós temos que lembrar que o suicídio ele não só pode ocorrer por meios letais, como o uso de armas de branco e armas de fogo, enforcamento ou congestão de fármacos ou de outras substâncias, mas também de forma disfarçadas, abuso abusivo, o uso abusivo de álcool e outras drogas, a prática de esportes ou atividade de lazer que coloque a vida em risco, a falta de cuidados para com a própria saúde ou ainda com uma vida sexual promíscua, não é? Entre os métodos, por exemplo, mais comuns no mundo, a Organização Mundial de Saúde, ela destaca três aspectos, três modos, digamos assim: ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo. Em relação ao grupo de maior taxa de suicídio, a taxa de suicídio dos homens é 3 vezes maior que a das mulheres. Entretanto, a média de suicídio entre homens e mulheres é mais próxima nos países de baixa renda e são mais comuns em grupos vulneráveis: refugiados, imigrantes, indígenas, LGBTQIAPN+, prisioneiros, não é? Em virtude de todo o processo de discriminação e preconceito presentes na vida desse outro. Mas e no Brasil? Né? No Brasil. No Brasil, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu a morte de jovens entre 15 e 29 anos. Essa é a faixa etária, digamos assim, que mais ocorre, né? Apresentou uma taxa baixa de suicídio, na realidade, né? E em uma taxa de mortalidade por suicídio no Brasil que o Ministério da Saúde trouxe em 2015 foi de 5,7 para 100 mil habitantes, não é? E, nesse momento, foi considerado uma taxa média, né? As taxas de mortalidade por suicídio, o sexo masculino é de 4 vezes maior do que as taxas do gênero feminino. E as maiores taxas de suicídio por 100 mil habitantes no Brasil, estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E algumas regiões do Norte e Nordeste, alguns estados da região Norte e Nordeste apresentaram as menores taxas de suicídio. Como Pará, 2,48, Alagoas 2,72 e a Bahia 3,08. De 1990 a 2015, foram notificados 205.431 mortes por suicídio, com uma média de 8.217 mortes anuais e 22 diárias. Isso significa dizer que a taxa de mortalidade por suicídio aumentou em 53%. Em outro estudo de 2000 a 2015, ocorreram cerca de 11.947 mortes por lesões autoprovocadas em indivíduos de 10 a 19 anos no Brasil. A maior parte, 85,32%, aconteceu em adolescentes de 15 a 19 anos, majoritariamente na população masculina. Em relação à questão da região, os maiores foram a região centro-oeste, seguida pela região sul. Então, o que acontece? Como acontece? O que é, na realidade, não é o suicídio, esse suicídio? Como nós podemos, gente, estar trabalhando, né, acerca do desculpem, do suicídio?
que nós podemos estar levando em conta? O acesso aos meios letais, de que elementos são esses que estão presentes? Aí vem uma questão que eu discuto muito, eu não gosto dessa questão, prevenção do suicídio, porque o suicídio não se previne, a meu ver, tá? Suicídio se combate, né? E se combate com uma luta árdua, uma luta, muitas das vezes, muito solitária por determinados grupos, porque os grupos parece que atuam no combate ao suicídio, parece-me que não conversam, não têm conversado muito entre eles, não é? Mas, mesmo assim, ainda temos esse termo, né, de prevenção do suicídio, que, segundo a literatura, é de extrema importância, não é? E requer esforços de múltiplos setores da sociedade, né? Então, existem diferentes estratégias e medidas que podem ser adotadas. A primeira delas é sensibilização e educação. Nós precisamos promover a sensibilização pública sobre o suicídio. A literatura, ela traz uma perspectiva de conscientização. Gente, ninguém conscientiza ninguém. Você sensibiliza as pessoas a refletirem sobre a necessidade de promover atitudes inerentes a uma determinada questão, a uma determinada temática. Conscientizar não se consegue, mas sensibilizar, sim. E isso é fundamental, principalmente no que tange à questão dos fatores de risco e sinais de alerta, né? Então, educar a sociedade sobre a importância de buscar ajuda e oferecer informações sobre recursos disponíveis. Segundo, o acesso a serviços de saúde mental. Garantir que serviços de saúde mental sejam acessíveis, disponíveis para todas as pessoas é essencial. Infelizmente, não é isso que se vê, né? Porque nisso inclui a disponibilidade de atendimento psicológico, psiquiátrico e terapêutico, tanto em nível comunitário como em hospitais e clínicas especializadas. E, infelizmente, muitas das vezes, a figura do profissional de psicologia não é respeitada no trabalho em equipe. E nós precisamos crescer muito ainda nessa perspectiva. Nós precisamos ter em mente as várias dimensões que estão presentes no nosso fazer, enquanto membros importantíssimos de uma equipe de saúde, não é? Redução do estigma. O que significa isso? É combater o estigma associado à saúde mental e ao suicídio, e isso é crucial, não é, gente? Para encorajar as pessoas a buscar ajuda. É promover um ambiente de compreensão, onde o movimento empático seja um dos parâmetros viabilizados, né? E o apoio tão fundamental para aqueles que estão passando por dificuldades emocionais. Não é? São situações, muitas das vezes, que transformam a vida desse outro em um caos tamanho, e é nesse momento que ele busca, não é? Ele busca controlar o caos que se transformou a sua vida. E é exatamente o contrário. É exatamente trabalhando com ele no sentido de que ele mergulhe nesse caos e se perceba movimento, se perceba o responsável por aquele ou corresponsável por aquela institucionalização do caos. Ele precisa se reconhecer como parte desse caos. Ele não pode tentar única e exclusivamente controlar, parar esse movimento. Ele precisa compreender esse movimento. Ele precisa ir além da perspectiva do controle. Ele precisa caminhar no sentido de se reconhecer dentro
desse nicho caótico que a vida dele se transformou. E é aí, gente, quando você trabalha com eles nesse sentido, você começa a perceber um movimento de diminuição de ilações suicidas, você consegue observar um movimento de fomentação, digamos assim, de pensamentos que começam a questionar o porquê deles estarem pensando em suicídio. Então, é um trabalho extremamente difícil e crucial, fundamental. É possibilitar com que esse outro consiga refletir, né? Um outro aspecto é identificação e intervenção precoces, não é? Precisamos capacitar profissionais de saúde, educadores e outros indivíduos a identificar, não é, sinais de alerta e oferecer suporte adequado às pessoas em risco, e isso pode salvar vidas. É importante estar atento às mudanças de comportamento, isolamento social, expressões de desesperança e outros indicadores de que alguém possa estar lutando emocionalmente. Então, observem que é uma processualidade, porque nós temos mudança de comportamento, nós temos isolamento social, nós temos expressões de desesperança, né? E aí vem aquela questão, qual aquela questão que eu considero fundamental e que nós precisamos considerar no que tange ao suicídio? Os 3Ds: o desamparo, a desesperança e o desespero. O desamparo, ele se vê lançado em situações com as quais ele não tem conseguido lidar, ele se sente, aí vem o primeiro I, ele se sente incapaz, não é? Ele se sente incapaz. A desesperança, ele simplesmente mergulha e não vê mais a possibilidade de que algo possa acontecer de diferente. Aí entra o segundo I, a ineficiência. E chegamos ao terceiro D, que é, a meu ver, né, na minha concepção, o mais grotesco e perigoso de toda essa processualidade relativa ao comportamento suicida, não é? Que é o desespero. A pessoa chega no nicho, no momento da vida em que ela simplesmente não se reconhece mais. Ela não reconhece o olhar dela, se lá no desamparo, o olhar, aí já trazendo a clínica dos 3 olhares, o olhar dela sobre si mesma é de incompetência, é de não saber por onde ir, é de se sentir completamente destroçada, a maioria das vezes, por toda uma sequência de situações. Se na desesperança não é, a ineficácia vai estar presente, não é? A ineficácia no sentido de não conseguir vislumbrar uma luz no final desse túnel. No desespero, resta a ela a inabilidade do existir. Ela se considera inábil para existir. Então, é uma existência, aquilo que o Binswanger fala, não é? É uma existência malograda, é uma existência que perde completamente a razão de ser. E é no desespero que o ato suicida efetivo se consolida, não é? Então, esse olhar sobre si, na desesperança, sobre o olhar sobre si mesmo, na desesperança é de autodistanciamento. No o olhar sobre si mesmo, no desespero, é um olhar de silenciamento, não é?
No desamparo, eu não me reconheço. Na desesperança, eu não consigo vislumbrar a possibilidade de um mínimo possível de capacidade, de habilidade, de eficiência, de eficácia de dar continuidade, né? É um olhar de autodistanciamento. E quando chega no desespero, é um olhar de silenciamento. Eu preciso silenciar essa dor que me cala tão profundamente e com a qual eu não consigo mais lidar. Para que existir? Para que continuar vivendo? Por que continuar vivo? São essas as perguntas que geralmente as pessoas se fazem, não é? A dor é tamanha que o olhar sobre si mesmo desaparece. Tem apenas um olhar sobre o outro no sentido de eu estou pedindo ajuda, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, mas parece que as pessoas não estão conseguindo me ver, as pessoas não estão conseguindo me reconhecer. E no desespero, eu preciso me silenciar, não é? É esse olhar sobre o olhar do outro. É provável que esse outro não ligue para mim porque ele quer que eu morra, porque ele quer a minha morte. E aí o olhar silencia. São tantas, né? Não é, gente? São tantas as perspectivas que nós precisamos considerar, não é? E o quinto elemento é a restrição de meios letais. Ora, é necessário, se as pessoas têm pensamentos intrusivos de autodestruição, é preciso reduzir ou até eliminar o acesso a meios letais, como armas de fogo, pesticidas, medicamentos perigosos. Isso pode ajudar a prevenir o comportamento suicida, porque restringir, não é, o acesso a esses meios e promover a segurança em sua utilização pode ser uma medida eficaz, não é? Que seria promover a segurança em sua utilização, de que nós possamos fomentar nele a dimensão da periculosidade de cada um desses elementos, não é? Por isso é considerado como medida eficaz. E o apoio após venção, né? Após uma tentativa de suicídio ou a perda de alguém para suicídio, é fundamental. É papel fundamental da psicologia e de toda a área da saúde, de toda a área de humanas, de todas as áreas do conhecimento, porque independente de você não ser de humanas, você é um ser humano com tua humanidade. Você consegue compreender a dimensão que é para esse outro, não é? Conheço pessoas que são das engenharias, que são das ciências exatas, que eles têm um olhar tão bonito sobre esse apoio necessário às famílias, esse apoio, esse acompanhamento às pessoas afetadas. E acompanhar as pessoas afetadas, aí vem a questão, né? É o acesso a serviços de aconselhamento, como no caso do plantão psicológico, que é um serviço de aconselhamento, como o caso do grupos de apoio, o grupo de apoio e solidariedade, que está reunindo pessoas, familiares que estão enlutados, são sobreviventes, como nós chamamos, né?
Mas aí vem o que é a pós-venção? A pós-venção do suicídio são medidas, intervenções tomadas após uma tentativa de suicídio de alguém para o suicídio. O objetivo é oferecer apoio, cuidado, prevenir futuros suicídios. Não é tanto para aqueles diretamente afetados quanto para a comunidade em geral. Então, quais ações são necessárias no caso de quando trabalhamos com a pós-venção? O cuidado imediato. Após uma tentativa de suicídio, é crucial fornecer cuidados médicos e psicológicos adequados à pessoa, porque isso vai garantir segurança e estabilização física e emocional. E o atendimento deve ser prestado por profissionais capacitados. Não é? A psicologia, ela nos capacita a desenvolver esse olhar sobre o suicídio, o olhar sobre a tentativa de suicídio, ela nos capacita a aprimorar esse feeling tão necessário na relação com o outro, na nossa relação com o outro, não é? O outro aspecto, o suporte emocional. Os que são afetados por uma tentativa de suicídio ou pela perda, não é, de alguém para o suicídio, eles precisam de apoio emocional. Né? Isso vai ser oferecido por meio de serviços de aconselhamento, de grupos de apoio, terapia individual, para ajudar a lidar com o luto, com a culpa, com a tristeza e outros sentimentos muito complexos que estão associados à situação. Então, nós vemos mães se culpabilizando por não ter conseguido entender os desafios desse filho ou dessa filha, não ter conseguido entender esse movimento que esse outro lançava continuamente e não, muitas das vezes, maioria das vezes, na realidade, não é, gente, não é compreendido. É tido a conta de uma série de outras coisas e isso resulta em um alto grau de culpabilização, não é? Se o luto por si mesmo já é difícil, aquele do Sísifo que não queria morrer, o luto por suicídio, ele é mais grotesco, muito mais grotesco, diga-se de passagem, né? Um outro aspecto, informação e educação. É de extrema importância fornecer informações corretas e recursos sobre o suicídio. Suas causas, seus sinais de alerta, para toda uma comunidade, seja a comunidade estudantil, no ensino fundamental, no ensino médio, que tem sido muito recorrente. Lembrem-se de que eu falei anteriormente, de que a faixa etária de 15 a 19 e de 15 aos 27 anos, atualmente, é a faixa etária mais, digamos assim, mais propensa. E eu creio que nós precisamos discutir isso, né, gente? O que leva um adolescente ao suicídio? O que leva uma pessoa que é considerada o futuro de uma família, o futuro de um grupo social, a exterminar consigo mesmo? De que elementos, de que fatores são esses que predispõem esse adolescente a desorganizar emocionalmente, psiquicamente e adentrar por um caminho que, maioria das vezes, não tem volta? Então, nós precisamos, não é, dessas, dessas informações. Nós precisamos caminhar mais do que nunca junto a esse outro, com esse outro, sem, sabe, eu tenho trabalhado
o, o suicídio, a saúde mental do adolescente. E é surpreendente como muitas das vezes a, a agressividade, a indisciplina é um grito de socorro por não estar sabendo como lidar com questões que lhes são muito significativas. Mas isso é para um curso sobre suicídio, suicidologia, não é? Mas é preciso discutir, é preciso que nós tenhamos sempre isso em mente, não é? Porque trazer essas informações vai ajudar a desmistificar o tema, é tabu, lembra? Né? A reduzir o estigma associado ao suicídio e aumentar a sensibilização sobre a importância da saúde mental. Esse último aspecto é fundamental. Esse último aspecto, a meu ver, é o parâmetro basilar de toda essa questão relativa à informação e educação. É a partir daí, da sensibilização sobre a importância da saúde mental, que nós vamos conseguir mobilizar realmente a sociedade. Um outro aspecto é a identificação de pessoas vulneráveis. Né? Após uma tentativa de suicídio, é fundamental identificar outras pessoas em risco na comunidade, fornecer a elas o suporte necessário, e isso inclui a identificação de sinais de alertas, encaminhamento para serviço de saúde mental, estabelecimento de uma rede de apoio, porque, gente, o que eu tenho observado é que parece-me cada vez mais infreme, caótico, desordenado, desorganizado, o sistema que nós vivemos, não é? Esse sistema social, sociocultural e histórico pelo qual nós transitamos. E parece-me que desenvolver redes de apoio tem sido uma das maiores dificuldades da psicologia, das ciências humanas de uma forma geral. Das ciências de saúde nem se fala, né? Porque quando lembro, uma aluna minha foi perguntar de um médico, o trabalho dela foi sobre a concepção de médicos sobre suicídio. Se de um lado tinha uma enfermeira que o primeiro olhar dela era no sentido de, se fosse meu filho, o quanto essa mãe deve estar sofrendo. Tem do outro lado o médico, esse filho daquela poderia ter se matado logo. Seria bom que tivesse se matado, não apenas tentado, porque nós estamos muito lotados e eu preciso ir para casa. Pois é, profissional de saúde, com quase 30 anos de formação. E aí vem a questão, né? Mais uma vez, de que formação nós estamos falando. Hoje a formação médica passou por transformações bastante acentuadas, mas ainda deixa muito a desejar, assim como a da psicologia. Deixa muito a desejar quando vê apenas o comportamento suicida. O comportamento suicida só é levado à prática porque o sentido que esse outro atribui a si mesmo e à vida deixou de sê-lo importante. Ele não se reconhece, não é? Ele se isola e ele se esquece de si mesmo. Então, é preciso que nós tenhamos em mente, não é? Esses vários elementos. São elementos extremamente necessários. São elementos, gente, que permeiam, não é? Toda essa trajetória de vida desse outro que vive em uma
uma situação, maioria das vezes, inicialmente de fragilidade social, onde a fragilidade emocional é colocada em prática, é experienciada a todo momento, não é? E quando ele atinge o nicho de vulnerabilidade social e consequente vulnerabilidade emocional, ele não consegue ver mais qualquer possibilidade a não ser o próprio silenciamento. Ele silencia, não é? Ele se isola, ele silencia. É preciso silenciar. Eu preciso sair desse redemoinho, desse turbilhão de emoções nos quais eu fui lançado, nos quais eu me possibilitei lançar. E ele não pensa isso, né? Geralmente, é por isso que eu digo que resgatar essa corresponsabilidade é importante, porque ele vai refletir sobre o quanto essa dimensão da autorresponsabilidade é um elemento preponderante em toda essa sistemática que ele está vivendo. E o quinto elemento, gente, não é? É o acompanhamento contínuo. Acompanhamento regular e contínuo das pessoas que são afetadas, né, nessa pós-venção do suicídio, garantir que elas tenham acesso a serviços de saúde mental, apoio comunitário, acompanhamento periódico para ajudar, não é, na recuperação e prevenir futuros episódios de crise. A pós-venção do suicídio desempenha um papel importante, né, na prevenção de suicídios adicionais, na redução do estigma que está associado ao suicídio e no apoio às pessoas afetadas. É preciso que nós possamos tenhamos, né, a garantia de recursos adequados, disponíveis e uma abordagem coordenada com profissionais de saúde, família, amigos e comunidade para oferecer um suporte abrangente. Então, vocês observem que trabalhar com suicídio pós-venção é prevenção de comportamentos autodestrutivos, é trabalhar para além da teoria, para além da conscientização. Você precisa sensibilizar, você precisa possibilitar com que esse outro assuma sua responsabilidade para não adentrar novamente nesse processo, não é? É interessante, não é? Quando as pessoas falam em empoderamento. De que empoderamento nós estamos falando, gente? Nós estamos falando em promover saúde. Promover saúde é capacitar esse outro a desenvolver atos, atitudes, modos de ser, no sentido de resguardar-se, no sentido de se perceber possibilidade diante de um existir, muitas das vezes, tão encadeado por dificuldades, por impossibilidades. Não é empoderar. Eu tenho muito receio disso, dessa palavra, desse termo. Não é empoderar. Empoderar significa tudo, mas tudo significa nada. O que levou algumas influencers com dinheiro, com uma série de coisas, viajando, fazendo isso, empoderadas, mulheres empoderadas, eram tudo e não eram nada. Eis o risco deste termo chamado empoderamento. Não é um risco bastante complicado. Outro termo que eu também não gosto dele, né?
o outro é resiliência, né? Então, nós precisamos ter em mente, não é, as várias dimensões que estão aí presentes. Não é apenas empoderar. Não, você é tudo. Você pode ser tudo. Quem pode ser tudo tem um outro, como eu posso dizer, tem um outro elemento que é o fiel da balança, que é o nada, é ser nada. É não se sentir absolutamente nada, não se sentir ninguém, mesmo tendo uma série de questões e de pressões sociais para se manter empoderado, empoderada. Então é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade para discutirmos o empoderamento para além do simples fato de você ser capaz de realizar tudo a partir das pressões sociais que lhe venham ao encontro. Quais são os fatores de risco, gente, para o suicídio? São vários. Vários fatores de risco, eles estão associados ao suicídio, né? Apesar de que a presença de um ou mais desses não signifique necessariamente que uma pessoa irá cometer suicídio. Eles podem aumentar a vulnerabilidade, a probabilidade de ideação suicida e de comportamento suicida, segundo o professor Bottega, né? Então, a partir do livro dele, não é que eu gosto muito, diga de passagem, os riscos mais comuns são as doenças mentais. A presença de transtorno mental, como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade aumentam o risco de suicídio. Não é que sejam a causa do suicídio, né? Muitas das vezes, essas doenças estão associadas a sentimentos intensos daquele segundo D, a desesperança, do isolamento social e da incapacidade de lidar com o sofrimento emocional. Então, não vamos sair dizendo por aí que as doenças mentais ou os transtornos psiquiátricos, eles são responsáveis, são a causa, não é? História de tentativas anteriores de suicídio. Aqueles que já tentaram suicídio têm um risco maior de tentativas futuras. E por isso a necessidade de um apoio adequado, tratamento contínuo para essas pessoas, ou seja, um acompanhamento contínuo com essas pessoas. Porque vou fazer uma comparação que pode até parecer esdrúxula para alguns de vocês. No caso das drogas, eu vejo em Manaus algumas instituições que cuidam e tratam de pessoas que fazem uso abusivo, né, de álcool e outras drogas, principalmente outras drogas. E as pessoas ficam um ano lá na fazenda. Alguns aqui vão saber a que estou me referindo. Depois de um ano saem, estamos renovados. 3 meses depois estão de volta. Lá dentro da instituição eles tinham acompanhamento, aqui fora eles não têm acompanhamento. Voltam para um movimento caótico que são as suas configurações familiares, que são as suas relações de amizade. E tudo ele acaba adentrando novamente pela droga e retorna. A recidiva, só para vocês terem uma ideia, a recidiva é de 80% a 90%. Ou seja, de 80 a 90 pessoas das 100 que saíram depois de um ano retornam à instituição. Por quê? Precisava ser acompanhado aqui fora. Mas isso a política pública não prevê. Não é interessante? Então, nós precisamos modificar a política pública. Nós precisamos de profissionais de psicologia
na rede da estratégia saúde da família, na atenção básica, para que possa estar acompanhando esses casos mais de perto, para que possa estar continente junto a esse outro, não é? Nós precisamos fazer parte de grupos profissionais que possam desenvolver essa atividade. Nós precisamos, urgente, fazer isso, não é? Problemas de abuso de substâncias. O abuso de álcool, drogas ilícitas, medicamentos prescritos pode aumentar o risco de suicídio, né? Então, o uso dessas substâncias pode afetar o julgamento, diminuir as inibições e aumentar os sentimentos de desesperança e impulsividade, não é? Nós temos vários medicamentos que pessoas utilizam para inibir, não é, o uso de substâncias e que acaba culminando em comportamentos que não eram esperados, né? Comportamentos outros que, infelizmente, acabam propiciando um movimento exacerbado no sentido de que este outro acabe procurando não, acabe tentando mesmo, atentando contra a sua própria vida. Um outro aspecto que nós não podemos deixar de lado é a história familiar do suicídio, né? Ter um membro da família que cometeu suicídio aumenta o risco de suicídio, segundo a literatura, em outros membros dessa família. Eu estou acompanhando agora uma mãe e um filho cujo o filho tem 24 anos e acabou de perder o irmão de 20 anos para o suicídio. E ele está tendo um comportamento completamente desesperador. Ele não entende o que levou o irmão a esse ato extremo, não é? Mas estamos muito no início, fiz apenas uma sessão. Então, mas a dimensão de sofrimento e de culpabilização, dormiu no mesmo quarto, como é que ele não percebeu esse movimento desse irmão? Como é que ele nunca percebeu o que o irmão estava pensando? Como é que ele nunca percebeu? Enfim, um processo de culpabilização exacerbadíssimo e com o qual eu vou precisar estar trabalhando no sentido de fazê-lo questionar os próprios questionamentos, fazê-lo perceber que, ah, que existiam situações com as quais que ele não tinha a mínima noção de que o irmão estava envolvido, não é? Um outro aspecto, acesso a meios letais, não é? Nós já falei antes, né? O acesso a meios letais, arma de fogo, tarará, 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 aumenta o risco de suicídio. Então, restringir esse acesso pode ser uma medida eficaz nessa prevenção. Experiências traumáticas, trauma, abuso físico, sexual ou emocional, eventos traumáticos, perda significativa, bullying e outros eventos estressantes podem aumentar o risco de suicídio. Não é lembrar daquela menina que chega, e eu já falei isso, em que ela chega comigo e se corta na minha frente, e depois de 1h38, 1h45, ela consegue falar do abuso sexual sofrido. Então, gente, lidar com pessoas como na nossa profissão é lidar com o inesperado, é lidar com a criatividade desse outro, é lidar
com os engodos que esse outro se automanipula. Lidar com esse outro é lidar com alguém surpreendente. A fenomenologia ela trabalha muito nessa perspectiva. Nós precisamos, enquanto terapeutas, deixarmos-nos surpreender por esse outro, não é? A mudança, o salto, a epifania que Feijó nos diz. E quando nós mergulhamos com esse outro, considerando-o um ser surpreendente, esse salto e essa epifania ocorrem de uma forma impressionante. Vá além da teoria, mesmo da fenomenologia. Vá além da teoria. De que invisibilidade é essa que esse outro se lança? Será que foi realmente o outro que o transformou o invisibilizou? Ou ele se invisibilizou por acreditar que o outro o queria invisível? São questões que precisamos, na psicologia, questionar. Questionar o nosso fazer. Questionar sempre o nosso fazer. Isso é muito bom. Eu me questiono sobremaneira acerca da minha atuação, não é? E é esse questionamento que me faz buscar ser mais criativo, buscar cada vez mais esse existir que a Yolanda Centrão Forghieri diz que é essa abertura para com o outro. Eu tenho aprendido muito, sabe? Eu tenho aprendido demais. E eu me permito aprender. Eu estou sempre aprendiz do meu fazer. Eu estou sempre aprendiz da vida. Isso é tão importante que te capacita cada vez mais a desenvolver esse feeling, essa sensibilidade tão necessária para caminhar e você se permitir caminhar em realidade com esse outro. Já divaguei, né? Já estava em outra esfera, praticamente em Saturno já. Outro aspecto, gente, são os fatores, o isolamento social, né? A falta de suporte social, o isolamento social e a solidão podem aumentar o risco de suicídio. Não confundamos, entretanto, solidão com solitude. A solitude é esse querer teu. Por exemplo, ontem, no dia dos meus 64 anos, não é? Eu resolvi ficar sozinho, ir tomar um café sozinho, ir para uma temaqueria, comer um sushi magnífico. Isso é solitude. Isso é benéfico, isso é muito bom. Não tem ninguém te enchendo o saco, né? Não tem ninguém, porque isso, porque aquilo. Pelo amor de Deus, me larga, me deixa respirar. Pelo amor de tudo que é mais sagrado. A solidão, não. A solidão é um debridamento do existir. Sabe o que é debridamento? É quando você pega um bisturi e sai cortando para fazer a divulsão entre a pele e o tecido muscular. E para mim, a solidão é um debridamento existencial.
é esse outro se afogar cada vez mais, se lançar cada vez mais em detrimento de si mesmo, sabe? Ele se lança na negatividade do existir em detrimento dele mesmo. Ele não consegue se perceber, ele se autofere, ele se automutila. Mas uma automutilação da alma, uma automutilação de ser como ele é. Então, esse sentimento de não ser compreendido ou de não ter um sistema de apoio pode levar a um maior desespero e desamparo emocional. E, consequentemente, isso são fatores notabilizadamente relativos ao aumento do risco de suicídio. É importante, sabe? É importante que nós possamos ter em mente que são apenas alguns, né, fatores de risco comuns e que o suicídio é uma questão complexa, que geralmente é influenciada por múltiplos. Ele é multifatorial. É a combinação de fatores de risco individuais que podem aumentar ainda mais o risco de suicídio. Então, procurar ajuda profissional ou procurar alguém que você conhece que estiver apresentando sinais de risco e de ação suicida e encaminhá-lo para os profissionais, isso é de extrema importância, não é? Não adianta falarmos apenas no Setembro Amarelo ou no Amarelo de Setembro, porque nós estamos perdendo. A sociedade mundial está perdendo para o suicídio exatamente por se comprazer em apenas listar determinadas situações para quem não está bem e que não percebemos que ao listar essas questões, nós pressionamos muitíssimo mais esse outro. Nós o pressionamos de uma forma tão ignóbil. A pessoa já está em desamparo. Ela não precisa ser pressionada a não fazer isso, a não fazer aquilo. Ela precisa ser levada a compreender em quem ela está se tornando, em quem ela se tornou. Ela precisa ser levada a compreender as várias dimensões e aspectos que estão presentes no seu existir, na sua existência, que pode vir ser malograda realmente, ou seja, pode acontecer de nós, numa tentativa de ajudar, não estamos sabendo como fazê-lo e acabamos implementando mais pressões na vida desse outro, não é? Então, a complexidade, não é? A complexidade desse item, né, dessa temática, ela é imensurável. E é preciso que nós, da psicologia, nos permitamos a ir além dos fatores de risco, sabe? A ir além dos fatores protetivos. Não é apenas isso. Mas de quais relações nós estamos falando, gente? De quais perspectivas é que eu, profissional, tenho no que tange a temática suicídio, a temática autolesão, a temática comportamentos autodestrutivos? Qual é o meu viés de olhar sobre?
As faculdades não nos ensinaram. As faculdades estão para trabalhar o aspecto geral. Nós é que vamos afunilar. Qual a diferença do olhar de vocês hoje de quando estavam na faculdade para as experiências que nós estamos vendo, para esse aumento exponencial de comportamentos autodestrutivos? O que leva aquele grupo de alunos de uma escola aqui em Manaus se autodenominar suicidas e a priorizar quem vai ser o próximo a tomar os remédios controlados que eles vão conseguir na próxima semana. Quem são esses adolescentes, esses jovens que não estão sabendo lidar com sua condição? Não é nem condição. Eu não gosto também, outro termo que eu não gosto. É o que eu digo sempre, nós não somos natureza humana, nós não somos condição humana, nós somos conquista. De que não conquista? De que olhar de não conquista é esse? De que olhar de não me perceber capaz é esse que está presente em alguns jovens que os leva a interditar a própria vida? Mas precisamos falar nos famosos fatores protetivos do suicídio, né? E que, segundo a teoria, não é? São os que são fatores característicos de pessoas resilientes e saudáveis emocionalmente. Aí vem a minha pergunta, não é? Como é ser resiliente? Como é ser emocionalmente saudável? Emocionalmente saudável e resiliente para quem? Para o outro? Para a sociedade, que preconiza, que continua preconizando os tijolos onde nós devemos ficar? Mas vamos lá. Gosto muito da Fukumitsu, não é? E ela nos traz que o primeiro é o suporte social. Ter um forte suporte social, incluindo relacionamentos saudáveis e apoio emocional de familiares, amigos e comunidades, pode ser um fator protetivo significativo. A sociedade, a configuração familiar, a configuração de amizade, elas são voláteis. E no momento em que eu trago essa perspectiva como algo que deve ser viabilizado, é a partir daí que nós temos que ter muito cuidado, porque a partir daí, do momento em que você olha para uma família que perdeu alguém e que você se arvora em falar que ela não tem um suporte social, minha gente, isso é muito complicado. Porque esse grupo social vai se culpabilizar, vai se vitimizar. Então, nós precisamos de que suporte social é esse? De que suporte social realmente nós estamos falando, né? É o sentimento de pertencimento e de conexão com os outros. Agora, como essas relações estão se dando, como elas estão sendo experienciadas, nós precisamos observar de uma forma muito detalhada e com um olhar de criticidade, inclusive. Porque não é apenas você falar, o suporte social. Não, o suporte social se constitui de pessoas, cada uma com suas lutas, cada uma com suas dificuldades, cada uma delas com suas possibilidades.
cada uma delas com seus silenciamentos, com seus isolamentos, com seu não reconhecimento. O que nós precisamos é fomentar nesse suporte social a perspectiva de que é o conjunto que vai poder possibilitar a si mesmo a compreensão do que aquele outro está passando, do que aquele outro está vivenciando. Suporte social não é só colocar, não, são pessoas resilientes, são pessoas. Não é só isso. É tudo isso e mais alguma coisa. E principalmente o olhar nosso enquanto profissionais da saúde, no sentido de poder compreender as experiências desse grupo e observar de que forma essas experiências reverberam em nós próprios. É mergulhar com eles nessa possibilidade que cada um tem de ser a pessoa que se tornou. Um outro aspecto diz respeito à habilidade de resoluções de problemas, né? Possuir habilidades eficazes de resolução de problemas, de tomadas de decisões, pode ajudar a enfrentar, né, os desafios e lidar com o estresse de forma adaptativa. Perfeito, beleza. Lá vem mais uma vez a resiliência. Eu preciso me adaptar. Eu não preciso me adaptar. Eu preciso compreender as várias dimensões que estão presentes na minha experiência cotidiana. Isso eu preciso. Porque é isso que vai me fortalecer, é isso que vai me possibilitar compreender, não é, os aspectos, essa multifatorialidade presente no nosso existir. Então, né, não é apenas ter a capacidade de identificar soluções viáveis e efetuar mudanças positivas para o que pode aumentar a resiliência. Me desculpe. Mas é a capacidade de eu conseguir me perceber incapaz em determinados momentos, inábil em determinados momentos, mas não necessariamente essa incapacidade, essa ineficiência, essa ineficácia, essa inabilidade são um representativo da pessoa que eu sou. Não significa passar a mão na minha cabeça, ser conivente. Eu passar, eu fiz isso? Não. Mas é realmente compreender quais são as dimensões que estão presentes nesses momentos de ineficácia, em que eu me sinto ineficaz, que eu me sinto inábil, que eu me sinto ineficiente. Ou seja, as habilidades de resolução de problemas sou eu me possibilitar compreender que, em sendo um ser de escolhas e tomadas de decisão, eu preciso aprender a me responsabilizar diante das situações cotidianas, no sentido de que a tomada de decisão, as escolhas são minha responsabilidade. É como diz o Viktor Frankl, não adianta eu me saber livre para escolher, eu preciso me saber responsável pela capacidade, pela liberdade de escolha e de tomada de decisões. Acesso a cuidados de saúde mental, isso aí é fundamental, não é fundamental. Isso aí eu concordo plenamente, não é? Vocês já viram que eu já discordei de dois, né? Então, mas não discordei, gente, não discordei. Eu apenas aprofundei um pouquinho mais a partir daquilo que a fé não me traz, não é? A partir dessa possibilidade de imprimir, né, um olhar verdadeiro, um olhar que aprende e apreende as situações
que são trazidas em terapia ou não, não é? Então, esse acesso a cuidados de saúde mental é fundamental. Essa busca, não é? Essa busca por ajuda a profissionais, psicólogos, psiquiatras e outros profissionais de saúde mental, não é? Quando necessário. E, infelizmente, não podemos tergiversar e dizer que temos uma, um acompanhamento, não é, desse outro, ou tenhamos essa disponibilidade, porque os próprios profissionais da psicologia, os próprios profissionais da psiquiatria acabaram reduzindo sensivelmente o impacto das nossas profissões. Foi preciso a pandemia acontecer para que as pessoas pudessem credibilizar a dimensão do nosso fazer laboral, não é? A psicologia existe no Brasil, enquanto profissão, desde 28 de agosto de 1962. Não é? Ou seja, há 57 anos, a saúde mental, apesar de todas as publicações efusivas, algumas vezes, não é? De cátedras, de sumidades intelectuais da psicologia, se permaneceu 5 décadas na mesma postura, sem ter o reconhecimento. Foi preciso a pandemia vir para que esse reconhecimento acontecesse, não é? Então, de que tratamentos eficazes são esses a que esse outro poderia estar recorrendo, como terapia, medicação? As pessoas podem, todas elas podem pagar um valor. Hoje nós temos o valor social, eu acho magnífico, eu acho perfeito, não é? Porque existem pessoas que realmente não sabem, têm o prato do almoço, mas não sabem se vão jantar. Imaginem a dimensão de sofrimento que isso acarreta. Um pai e uma mãe ver seus filhos com a possibilidade de não ter o que comer mais tarde e terem de dormir apenas tomando água. Existe muito ainda isso. Então, são questões, gente, que nós precisamos cada vez mais considerar, não é? Outra habilidade de enfrentamento, ter habilidade de enfrentamento saudáveis e adaptativas, né? Como o desenvolvimento de estratégias de relaxamento, exercícios físicos, hobbies e prática de... Eu conheço muita gente que faz tudo isso, mas que apresentam um alto índice de ansiedade, ou seja, de sofrimento por algo que ainda ou provavelmente irá acontecer. Eu conheço pessoas que se lançam nessas perspectivas com uma angústia tão sobremaneira potente que eles não conseguem, sabe? Eles não conseguem se perceber no próprio caminhar. Eles são vistos e muito bem vistos pelos outros. Mas quando eu enveredo, considerando única e exclusivamente a perspectiva da minha corporeidade, e eu não consigo perceber a dimensão que essa experiência da minha corporeidade efetivamente me traz, é pouco provável que eu consiga
vir a vida e o mundo e o outro de uma forma mais amena, menos rígida, menos inflexível. Para mim, a habilidade de enfrentamento é você conseguir se tornar cada vez mais flexível diante da inflexibilidade da vida. É você cada vez mais se perceber possibilidade diante das impossibilidades. Isso, para mim, são as habilidades de enfrentamento. Isso, para mim, caracteriza, não é? Isso, para mim, caracteriza realmente essa dimensão do enfrentar. Não no sentido de superar algo, mas no sentido de compreender a situação. Porque não se supera. O que as pessoas chamam de superação, para mim, eu chamo de compreensão. Esse outro conseguiu compreender, não é, essa pluridimensionalidade do existir e consegue caminhar, olhar para trás e perceber que aprendeu. Eu espero não estar, não estar fundindo a cabeça de vocês. Pelo amor de Deus, não é essa a minha perspectiva aqui, tá bom? Não é neste sentido. Conexão com a comunidade, isso é importantíssimo, não é? Esse outro poder participar de grupos comunitários, participar de organizações em que existem interesses similares, contribuir para a sociedade, se perceber, não é, contribuidor, se perceber em contribuição para com seu nicho social, cultural e histórico, isso, sem dúvida, é algo de extrema importância. Habilidades de comunicação é uma prerrogativa de um fator protetivo, no sentido de que ter esperança, lembram lá da Pandora? A última, depois de todas as desgraças que saíram da caixa de Pandora, a última que saiu foi a esperança, não é? Então, ter esperança é um designativo de conseguir caminhar, de conseguir enfrentar, de você compreender que a vida é sentido. A vida não é sentido, não tem sentido. A vida é sentido porque ela é o sentido que eu atribuo a ela. A partir do olhar sobre mim, a partir do meu olhar sobre o outro e a partir do olhar sobre o olhar do outro. Não é? Eu consegui compreender que esse princípio da circularidade existencial é algo que me faculta movimentar-me na minha caminhada, não é? Eu vejo que as pessoas colocam, né, os autores colocam um senso de propósito na vida pode ajudar a enfrentar os momentos difíceis. Eu iria um pouquinho mais adiante, sabe? Quando eu me reconheço pertencendo a mim mesmo, quando eu me reconheço pertencendo a um grupo social, quando eu me percebo pertencendo a uma configuração familiar ou relacional pela qual eu transito, esse reconhecimento me possibilita lançar um olhar mais flexível sobre o meu viver. Não sei se vocês concordam, mas é a forma como eu vejo, é essa, é uma, não é uma diretriz, é essa, é esse ser possibilidade diante das impossibilidades. Sou eu compreender, observar essa impossibilidade, eu refletir sobre essa impossibilidade e eu agir, não é?
e não apenas a impossibilidade acontece, a situação acontece, seja ela qual for, eu meto as mãos, ou seja, eu ajo, para depois eu pensar? Não, porque se refletir é a capacidade que eu tenho de me perceber, de me reconhecer em uma processualidade de pertencimento. E é essa processualidade de pertencimento que irá possibilitar cada vez mais que eu me lance no sentido do existir, no sentido de abertura para a vida, de abertura para o mundo. É isso que vai me possibilitar compreender-me como um ser de possibilidade, que o Heidegger tanto fala. Esses fatores, eles vão, obviamente, e coerentemente, não é? Vão variar. E de pessoa para pessoa, e a sua presença não vai garantir imunidade, né, a um risco de suicídio. No entanto, eles têm um papel importante, né, na promoção de saúde mental e na redução do risco de ideação suicida e do comportamento suicida, não é? Então, nós precisamos, sabe, gente, cada vez mais compreender essas tantas dificuldades que algumas vezes nós acabamos lançando sobre a questão do suicídio, tendo em vista que a complexidade inerente ao próprio ato precisa ser reconhecida nessa complexidade e nós precisamos nos reconhecer capazes de conseguir nos sensibilizar à situação pela qual esse outro está passando. Então, o aconselhamento psicológico fenomenológico baseado, né, na fenomenologia existencial, ele é uma ferramenta valiosa, não é? Uma ferramenta valiosa que certamente nós precisamos considerar, que certamente nós precisamos levar em conta. E isso eu vou falar nessa próxima, no próximo encontro.